Boa noite, pessoal. Vamos aí para nossa primeira live de julho. Eu vou fazer uma sequência de 3 lives. Gente, ainda tô com o negócio do Iron Man de ontem. Não tô conseguindo tirar. Tá sem acetona aqui em casa. Se alguém tiver alguma ideia, pode sugerir. Mas vamos lá. Vou fazer uma sequência de 3 lives sobre emagrecimento e comportamento, tá? Então a primeira live, que é a live de hoje, eu vou conversar um pouquinho com a Ana Carolina, que é nutricionista, já colabora com a gente há um tempão. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o currículo dela. Na semana que vem, eu vou falar vou conversar com a Fernanda Matos sobre o novo posicionamento, tá? Que saiu publicado dia 9 de junho, o novo posicionamento da Beso sobre emagrecimento. E na outra semana, no dia 24, se eu não me engano, eu vou conversar com a Luísa sobre atendimento humanizado ou humanização do atendimento. Tá? Acho que são pontos aí, 3 pontos super importantes quando a gente fala do processo de emagrecimento e como que isso pode, dependendo de quem conduz, né, isso pode gerar até mais transtornos. Mas enfim, queria saber se vocês estão me escutando bem. Tá tudo bem? Eu recebi algumas dúvidas também na caixinha, então pretendo aí responder ao longo, eu e a nossa convidada de hoje, ao longo do nosso encontro. E no final eu quero contar uma novidade para vocês, então fiquem aí até o final, que a gente está com as matrículas, pré-matrículas abertas da 11ª turma da formação em emagrecimento e comportamento, cheia de novidade. Mas depois eu conto sobre isso para vocês. Eu vou receber aqui a nossa entrevistada da noite. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certo. Eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente essa noite para conversar sobre um tema tão importante. A gente está fazendo um curso juntas, né? E só se fala sobre isso, sobre comer transtornado, sobre dietas restritivas. Então, vim apresentar primeiro a Ana, mas eu queria que você depois falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da área comportamental. Vou ler aqui para não me perder, mas a Ana é a nova presidente, né, do Conselho Regional de Nutricionista aqui do CRN4, né? Acabou de assumir, né, Ana? Foi mês Tem um mês. passado, tem um mês. Então, maravilhoso, né? Acho que nada mais importante que ter uma pessoa, né, atuante e agora com uma voz aí importante dentro do conselho. Mas vamos lá. A Ana foi formada pela FRJ, fez mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica da FRJ, na área sempre mais de neuro, né, de neurociências. Fez estágio 1 ano na Universidade de Yale, um laboratório de neurobiologia da alimentação, docente de vários cursos de pós-graduação, cursos de extensão, né? A Ana agora está colaborando com um mini curso, enfim, de compulsão alimentar dentro da nova turma da formação e atua, né, em consultório, atende em Ipanema, atende em consultório particular, e a atual presidente do CRN4. Então, seja bem-vinda, Ana. A gente vai falar um pouquinho sobre o comer transtornado, que é, né, a ideia, tema da live, para o pessoal que está chegando, comer transtornado do diagnóstico ao tratamento. Talvez a gente não consiga falar tudo de forma aprofundada, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa, não, transtorno alimentar é uma coisa rara, né? Não tenho paciente com anorexia, não vejo paciente com bulimia, né? E na verdade existe um outro conceito, né? Outra definição e existe às vezes um comportamento borderline, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é esse comer transtornado e qual é a grande diferença aí para os transtornos alimentares, Ana? Boa noite, Anne. Obrigada aí pelo convite, né? Sempre é um prazer aí a nossa troca, né? A gente vem conversando um pouquinho mais por conta do curso e, enfim, então queria te agradecer. Você estava falando também em relação, né, a parecer que transtorno alimentar é algo muito distante, né?
Mas quanto mais eu estudo essa área, assim, né, mais eu percebo que, na verdade, são comportamentos que são muito normalizados e que acabam sendo subestimados, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma subnotificação, né? Que provavelmente, principalmente dependendo do lugar, né? Então, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro. Provavelmente, a gente tem muito mais, né? Indivíduos com algum transtorno alimentar do que chegam no consultório, do que a gente sabe, né? E muito por conta dessa normalização dessas práticas que muitas vezes são muito disfuncionais, mas que a gente ouve, né? E a gente aprende desde muito cedo, e a gente vê na TV, e a gente vê na rede social, né? E aí eu acho que isso entra nesse campo do comer transtornado, né? Então, quando a gente fala qual é a diferença, né, de um comer transtornado para um transtorno alimentar, eu acho que o que a gente sabe, né? Assim, não existe uma definição única para um comer transtornado. Eu acho que isso vem sendo cada vez mais estudado, mas a gente não tem uma literatura fechando, né? Não é um diagnóstico, mas o que a gente tem, assim, um conjunto, né, de comportamentos que aumentam o risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, né? De acordo com a frequência, com a intensidade, com o nível de gravidade desses comportamentos, né? Então, acaba que quando a gente consegue, né, ter um olhar mais sensível para o que é um comportamento transtornado, né, um comer transtornado, a gente também fica mais atento, né, e tem uma prevenção precoce de possíveis casos de transtorno alimentar, né? O que se chama de comportamentos que foram normalizados e que hoje a gente, quase todo mundo traz, às vezes, uma fala, né, de restrições, como se fosse, enfim, o correto. Sim. Travou para mim? Voltou aqui. O que se chama dessa normalização? Só porque talvez seja tão normalizado para algumas pessoas que as pessoas nem entendem que, enfim, que vale no mínimo ter algum grau de atenção, né? Sim. Então, quando a gente fala de práticas, né, de dietas restritivas, né, sem uma indicação, porque quando a gente fala sobre dietas, né, talvez acho que até por uma comunicação de rede social, né, parece que quem trabalha com comportamento alimentar, com transtornos alimentares, é anti-dieta, é anti-nutrição clínica, e não é isso, né? A questão é que se a gente usa das dietas restritivas, né, com foco em tornar pessoas magras ou esculpir corpos, né, a gente tem grande chance de adoecer essas pessoas, né? Então a gente não está falando de um paciente que tem uma indicação clínica de ter algum direcionamento, né, sobre a sua alimentação. Mas quando a gente fala sobre práticas prescritivas, né, e altamente restritivas, focadas no emagrecimento, né, no se tornar magro, aí que começa o perigo, né? Então, esse tipo de práticas altamente restritivas que tiram grupos alimentares, né, que criam terrorismos, né, alimentares, que pulam refeições. Então, a gente está falando aí muitas vezes, né, de jejuns, de usar medidas compensatórias, né, focada no emagrecimento. Então, normalmente, esse ciclo, esse contexto, ele começa muito por conta de uma insatisfação corporal. E aí, se a gente está numa cultura, né, que incentiva e preza por mantermos, né, insatisfeitos, principalmente a população feminina, né, e hoje em dia a gente vê muito dentro da população também LGBT, né, então, quanto mais gente insatisfeita com o corpo, maior é o risco de práticas, né, que levem a uma busca desesperada por um emagrecimento, né? Então, é como se você tivesse ali no topo a questão da insatisfação corporal, e a insatisfação corporal, ela geraria uma busca por soluções rápidas, imediatas, muitas vezes, enfim, milagrosas às vezes, né? E que isso promove, né? Assim, como tomada de decisão
uma alimentação mais restritiva ou exclusão do grupo do carboidrato, exclusão de alguns grupos alimentares, né, como você citou, não só nutrientes, mas grupos mesmo, né, grupo do cereal, enfim, alguns grupos alimentares. Ou então, além dessa questão da restrição, pensando em tipo de nutrientes, você trouxe a questão da prática de pular a refeição, que é algo muito comum, né? Ah, não, comi muito no domingo, segunda-feira só vou comer 2 da tarde, né? Ou até vezes teve pessoas que são bem instruídas com uma fala grande aí nas mídias, trazendo esse comportamento compensatório, né? Acho que é um pouco disso, de já que eu comi muito, agora eu vou comer um pouco menos, né? E aí você trouxe tanto de pular a refeição como medidas compensatórias, também relacionados a exercício, outros tipos de formas de estar, não sei se a palavra seria purgando, não purgando, né? Mas de alguma forma está fazendo restrição. E aí esse ciclo, qual o problema? O problema dele é que depois dessas práticas restritivas, ou de pular a refeição, ou de medidas compensatórias, continua o ciclo para gente. E aí, sim, quanto mais você restringe, né, maior é a chance de que dentro ainda mais do ambiente em que a gente viva, né? Porque esse ciclo, ele só olha para o indivíduo, né? Ele não considera que a nossa relação com a comida é multifatorial, né? Então, se eu gero uma situação de maior estresse, de isolamento, porque eu estou restrito, né? De um aumento excessivo ali de gasto ou de menor ingesta, né? Menor ingestão. E aí, com isso, né, eu estou num cenário de restrição, a tendência é que dentro do ambiente que a gente vive, a gente acabe perdendo o controle, né? Principalmente pelos alimentos que são mais atraentes, mais palatáveis, né? E aí, isso gera uma sensação de frustração, de culpa, a sensação de que eu não dou conta, né? Eu fracassei. E aí, esse cenário, né? Gera mais insatisfação, seja com a minha imagem, seja comigo mesmo. E eu acho que o cenário ainda mais grave é quando o indivíduo ele passa a não confiar mais no próprio corpo, né? Então, a gente vem falando muito sobre comer intuitivo, né? De uma forma, às vezes, também muito protocolar. Mas quando a gente está falando sobre ter mais intuição nessa relação com a comida, eu poder confiar no meu próprio corpo para tomar as minhas decisões em relação à comida. Uma das coisas, né? Então, se eu vou fazendo essas práticas, o meu peso vai oscilando, né? Então, um dos desdobramentos de um comer transtornado é justamente isso. Eu não consigo estabilizar meu peso, vivo em efeitos sanfonas, né? E a gente sabe que quanto maior essa oscilação de peso, maior é o impacto sobre o meu metabolismo, a tendência é que cada vez mais eu ganhe peso, né? Então, o cenário ele vai ficando cada vez mais crítico, né? Mais estressante, né? Então, continuando o ciclo, você fala que muitas vezes, com alguma situação, um evento estressor, ele poderia funcionar como um gatilho para a pessoa estar saindo de toda essa restrição, como também o método compensatório, já que eu estou estressada, eu vou comer, né? Eu não aguento mais fazer tanta restrição, mas tenho esse problema e ainda faço esse monte de restrição. E aí acaba tendo, não necessariamente episódios de excesso, mas acaba que volta a um comer, de repente, em maior quantidade, não tão restritivo. E aí essa culpa, aí você trouxe a palavra culpa, a palavra frustração, a sensação de não dar conta, né? E aí vai girando esse ciclo, porque aí fica frustrado, se sente culpado, come mais, depois entra numa nova dieta, fica insatisfeito com o corpo, entra numa nova dieta restritiva e assim por diante. E a forma, às vezes, de quebrar esse ciclo, de repente, é não ingressar na dieta restritiva, né? Porque talvez seja, uma segunda forma seria esse confiar no corpo, ou ser gentil com o corpo, ou de alguma forma, não que a gente está falando de aceitação, enfim, de uma obesidade metabolicamente não saudável, que a pessoa deva manter, não é nada disso, né? Mas uma aceitação corporal, de um estímulo de autocuidado, ali seria também uma forma de não entrar nessa insatisfação corporal, né? Não sei se... Eu acho que quando a gente consegue trazer o corpo para um lugar mais neutro, né, a gente consegue lidar melhor com a nossa
a nossa relação com a comida, ela vai ficando também num outro lugar, assim, né? De autocuidado, como você está trazendo, né? Então, e é isso que a gente vê hoje em dia, né? Nas principais diretrizes, né? Então, a ideia, e isso eu achei fantástico numa das aulas que a gente assistiu, né? Do curso, que é a ideia, quando a gente fala sobre perda de peso, né? Não é transformar pessoas magras, né? A gente tem recomendações de perda de peso dentro de um processo de mudança de estilo de vida, né? E que não necessariamente vai ser tornar essa pessoa magra, né? Mas sim trazer qualidade de vida para ela, através da relação com a comida, através da relação com a atividade física, né? Então, é ampliar essa visão, né? E aí, quando ela fica nesse ciclo, eu acho que muitas vezes, até por conta dessa normalização que a gente estava falando, muitas vezes a pessoa não se dá conta que está dentro desse ciclo, né? Então, nos atendimentos, muitas vezes, parte do meu atendimento é desenhar esse ciclo com o paciente, para que ele possa entender, para que ele traga, né, os pensamentos que ele tem em cada uma dessas fases, né? E sempre é muito interessante ver como o ganho de peso ou se perceber num corpo gordo entra muito num campo do sentir, né? Então, em geral, né, a fala é, eu me sinto gordo, né? Então, eu me sinto fracassado. Então, a associação, né, desse corpo a algo moral, né? E sei que não estava muito no roteiro aqui, mas você, enfim, com toda essa influência de mídias, revistas, redes sociais, eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco agressiva para os profissionais de saúde. Mas às vezes eu tenho a sensação que algumas vezes o próprio nutricionista ou outros profissionais de saúde podem estar gerando esse comer transtornado com algumas práticas. Confere isso para você? Como que você vê isso, assim? Sim. Eu acho que pode soar um pouco agressivo também por conta da formação, né, que a gente tem, que ainda é uma visão muito biomédica, né? Mas eu acho que conforme a gente vai avançando aí no conhecimento, né, da neurobiologia, do comportamento alimentar, enfim, dessa visão biopsicossocial, a gente vai entendendo, né, tendo uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, né? Porque se a gente pensar que o estudante de nutrição, ele está dentro de um grupo de risco importante para o desenvolvimento de transtornos alimentares, né? Então, a gente já começa na nossa formação a ter esse viés, né? Então, se eu tenho fatores predisponentes, né, dentro de um ambiente que me faz pensar o tempo todo em caloria, em macronutriente, micronutriente, em peso, em antropometria, talvez isso seja um grande disparador de um transtorno alimentar. Porque ele nem sabe, né? E aí, quando ele vai para a prática clínica, muitas vezes ele vai reproduzindo esse discurso, né? Então, acho que esse já é um grande desafio da nossa formação, né? E aí eu acho que muitas vezes o profissional, ele... às vezes eu acho que ele não tem essa noção, essa visão crítica de que ele pode estar mais adoecendo do que promovendo saúde, né? E acho que também, em alguns momentos, como isso tem um apelo, né, por conta de redes sociais, e essa venda da ilusão do emagrecimento, do corpo perfeito, né, acaba que, às vezes, ele faz isso para ele poder se destacar, para ele criar uma autoridade, né? Então, infelizmente, são coisas que eu ouço também dentro do conselho, né? Quando antes de eu ser presidente, fazia parte da comissão de ética. Infelizmente, a gente ouvia isso, né? Eu sei que isso é antiético, mas eu faço isso porque é a forma de eu ganhar destaque na rede social, de eu ganhar seguidor. Então, acho que também tem isso, né? O quanto que isso tem um adoecimento enquanto saúde mental, né? Por conta do risco, e o quanto que também tem dessa necessidade de autoridade, de aparecer, né? Na rede social. Achei engraçado que logo antes da gente entrar aqui na live, eu abri o Instagram, aí tinha um post patrocinado de uma nutri bem famosa aqui do Rio, falando sobre as 5 melhores farinhas para dar saciedade. E eu fiquei pensando, gente, assim, a saciedade é um conceito que envolve toda a fase cefálica, né? E quanta coisa que é importante antes de pensar na questão gástrica. Que quando eu vi aquilo, eu falei, eu nem escutei, era acho que um Reels, alguma coisa assim, só tinha chamada. Eu falei, tudo bem que pode ser uma questão de
de chamar atenção, né, para captação de pacientes e tudo mais. Mas às vezes isso tá gerando, mesmo posts, assim, que a pessoa nem vai até o consultório, já vai gerando uma série de transtornos ali, né? Então, vou colocar mais farinha para poder ficar mais saciada, e com isso, ou as farinhas do Ozempic para você ter assim, mais saciedade. Eu falo, meu Deus, assim, onde que a gente vai parar, né? E parece que essas informações, elas acabam sendo... elas se propagam muito mais rápido, né? Porque elas são muito mais interessantes do que a gente ficar falando aqui de qualquer tipo de ciclo ocasionado pela insatisfação corporal, né? Então acaba que essas inverdades, elas acabam sendo propagadas de maneira muito rápida, né? Mas acho que é um tema para uma segunda conversa. Vamos voltar aqui para a terceira pergunta. Você até já trouxe um pouquinho, mas essa questão dos riscos para a saúde do indivíduo com essa prática do comer mais transtornado, o que você vê de risco? Além, você falou da questão da sanfona de peso, né? Você falou de algumas questões também de frustração, não sei se ansiedade. Fala um pouquinho mais sobre esses riscos. Eu acho que a gente tem riscos em saúde como um todo, né? Tanto a nível de saúde mental quanto saúde física, né? Então, a gente sabe que essas práticas, né, mais restritivas e essa oscilação de peso, ela prejudica o nosso metabolismo, nossa composição corporal, né? Então, acho que isso é um ponto. A gente acaba se destreinando cada vez mais, a gente vai se distanciando, né, desses sinais físicos que a gente poderia aprender a escutar, né? E, enfim, e a praticar. Como você falou, né? Toda essa parte antes da ingestão, né? Então, se o meu foco está muito na calculadora nutricional, né? Então, calorias, em macronutrientes, em pular refeições, eu perco o como comer, né? Porque aí tanto faz, né? O meu foco está em quanto de caloria eu comi, né? Quanto menos eu comer, melhor. Então, eu me desconecto do processo de como comer, né? Então, acho que vai trazendo prejuízo em todas essas esferas, né? Então, eu prejudico toda a minha sinalização de saciedade, o meu processo de como comer, porque eu vou me distanciando, né? Vou também ficando mais ansiosa, eu posso ter alteração de humor, né? Vou me isolando socialmente, muitas vezes, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode. Posso ter algumas alterações também de bioquímicas, né? Você fala do isolamento, seria tipo um exemplo da pessoa que, sei lá, os amigos vão sentar no bar e aí ela acaba não indo com medo de não conseguir se controlar. Seria nesse sentido, começar a não ir nos eventos sociais com preocupação não só com o corpo, mas também em relação às escolhas. Sim. Isso poderia estar... Sim, então eu começo a me isolar socialmente, porque se uma esfera do comer envolve o comer social, né? Se eu tenho dificuldade de lidar com esse comer, eu começo a evitar, né? Uma outra coisa que pode acontecer, eu vou, mas eu levo a minha comida, eu não consigo compartilhar daquele momento, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que é um exemplo clássico, assim, de um comer transtornado, né? Ela não fecha critério para um transtorno alimentar específico, mas ela tem que levar a marmita dela para todos os lugares, ela tem muito medo de se relacionar com a comida, ela tem um repertório muito restrito, né? E muito focado na perda de peso ou na manutenção. Até porque todo esse processo, muitas vezes, faz com que eu tenha uma distorção de imagem. Então, na verdade, o discurso é muito de eu faço isso porque eu preciso emagrecer, porque eu ainda não estou bem. Mas, na verdade, ela já está num peso adequado, ela já está onde ela gostaria de estar, mas falta um reconhecimento, né? Então, isso é outra parte também do processo, né? Que muitas vezes dificulta essa melhora na relação com a comida, né? E se o profissional não está atento, ele acaba normalizando, tá? Passou uma moto aqui. Ele acaba normalizando também, né? Porque, você leva a marmita, que bom, então vai ajudar muito o processo de perda de peso, né? Então, ainda reforça, e aí se puder, ainda reforça, né? Não, realmente, você consegue ficar sem comer no período da manhã mesmo, não tem muita fome, você consegue se controlar nesse período, então vamos aproveitar para começar a comer 1 hora da tarde. Às vezes tem na fala do profissional, né, validando aquele comportamento, né? Então, assim, se tivesse, eu não sei se
você tem alguma sugestão aqui, mas falando um pouquinho mais para o profissional de saúde, ou para quem não é e está aqui escutando a gente interessado no tema, você consegue informações sobre esse comer transtornado dentro de uma anamnese, dentro da conversa, dentro de uma escuta? Como que você começa a montar esse quebra-cabeça? É igual você falou, poxa, minha paciente tinha vários pontos, mas parece que dependendo de como você coleta as informações, às vezes de forma muito fechada, né? Com perguntas muito sim, não, come aonde, come o quê? Às vezes a gente não tem espaço em nenhuma boa escuta para poder ter essa percepção de como um comportamento ele está sendo desencadeado por um outro comportamento e que isso, no final das contas, tem toda uma questão de uma insatisfação corporal, de uma distorção de imagem. Que conselho aqui você daria para o profissional, para a pessoa que está escutando a gente, de alerta, assim, de sinal mesmo? Assim, é um pouco... É um pouco clichê, né? Mas eu sempre falo assim, minha anamnese ela é uma folha em brancos. Na verdade, não é uma folha que eu uso lá no meu iPad. Mas eu acho que, assim, a principal coisa que eu ouço também de devolutiva dos pacientes é que como eles se sentem com confiança e confortáveis mesmo desde a primeira consulta, né? Então, uma coisa que eu sempre falo em aula, né? E cada vez mais que eu lido com psicólogos, psiquiatras, com a área de saúde mental, né? Eu vejo eu vejo como isso é um diferencial, é a gente buscar construir vínculo. Porque quando você tem um vínculo, né? É isso que eu estava falando, né? Quando eu começo a fazer perguntas abertas e eu deixo o paciente me contar até onde ele consegue, ou até onde ele quer me contar naquele momento, eu começo a construir uma relação de confiança, né? Então, normalmente eu pergunto, né? Por que ele está ali me procurando, como ele conheceu o meu trabalho. E aí depois eu peço para ele começar a me contar, né? Como é que era, como é que se constrói essa relação dele com a comida, né? A partir de quando que ele começa a buscar fazer dieta, se foi uma busca dele, se foi busca de algum familiar, né? Quais práticas ele já fez ao longo da vida. E dali as coisas vão se desenrolando, né? E aí, a partir dali, a gente vai tendo... E aí eu acho que por isso que é tão importante espaços como esse, né? E a gente poder falar de, por exemplo, comportamentos que estão muito ali no limítrofe de um diagnóstico ou não, para justamente a gente poder treinar a nossa escuta, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma paciente na minha frente que visivelmente ela é eutrófica, né? Ela está ali num sobrepeso leve, não tem nenhuma alteração de exame, por exemplo, mas ela o discurso dela é como se ela fosse um paciente com uma obesidade significativa, né? Então, assim, tem muita insatisfação com a imagem corporal, vive para cuidar da rotina alimentar, isso tem um espaço na vida dela muito grande, né? Ou tem uma rigidez, não abre mão de faltar um dia à academia, ou enfim, de flexibilizar nada. Se lesionou por conta de lesão de excesso de esforço. A gente vai juntando ali umas pecinhas, né? E aí a nossa escuta, óbvio, minha escuta já é mais treinada, mas se eu tenho ali qualquer dúvida, né, sobre alguma prática, né, eu preciso checar com o paciente, né? Eu acho que essa troca ela é muito importante, assim, né? Questionar, mostrar que eu tô atenta ao que ele tá me falando, porque acho que aí o vínculo vai se formando, né? E aí com isso ele também aos poucos vai conseguindo se abrir mais, né? E é interessante como você traz tanta informação, né, de confiança, do paciente se sentir confortável, do estabelecimento de vínculo desde ali, né, da primeira consulta, dos momentos iniciais, fazendo as perguntas abertas. Tem toda uma questão que passa aí sobre a habilidade de comunicação, né? Como que a gente conversa com esse paciente. E acaba que na graduação, o foco ele está muito mais ali da gente fazer um diagnóstico com base no IMC. Tudo bem, não está errado. Acho que a gente precisa se nutrir ali de toda essa bagagem de nutrição clínica, nutrição dietética. Mas a gente precisa agregar ainda um pouco de conhecimento dessa parte
menos biologicista, né? E mais humana, ou mais, enfim, da parte mais importante da questão do social, do emocional, né? Que acaba que aquela contagem de caloria ali, ela não é que ela não seja importante, ela é importante, a questão do exercício é importante, mas acaba que essa balança que coma menos, faça mais exercício, sei lá, tem diagramas hoje que mostram o tamanho da complexidade, né? Que é o manejo do peso, o tratamento do paciente com excesso de peso, e que não é que não exista esses dois pontos, mas existem, sei lá, outros 60 pontos que são importantes, né? E como que, às vezes, o paciente ele vem com uma cabeça muito reducionista, o próprio paciente, né? E, às vezes, induz o próprio profissional também de que eu já estou comendo pouco, já estou fazendo exercício, não estou conseguindo emagrecer, será que eu tenho algum problema metabólico? Pode até ser, mas tem, cara, outras, sei lá, 100 coisas, né? Ambientais, comportamentais, emocionais, culturais, enfim. Ou até mesmo desse comer transtornado ali, que acaba que, em alguns momentos, a dieta está restritiva, talvez mais do que ela deveria estar, né? E aí acaba que a conta não fecha, né? Essa conta, essa regrinha aí que existe, mas ela não é tão 1 mais 1 igual a 2, né? Não é objetivo, assim, né? Então, a gente vende, acho que dentro do campo da nutrição e da alimentação, né? Durante muito tempo foi vendido que é uma balança, né? Só comer menos e gastar mais, né? Mas a gente sabe que é uma conta muito complexa, né? E muito individual, né? De acordo com o histórico de cada um, né? Como é que foram as minhas práticas, meu peso ao longo da vida, meu contexto genético, né? Então, e eu acho que isso que você estava falando também, muitas vezes o paciente ele tem uma dieta que já é restritiva e ele ainda acha que pode restringir ainda mais, né? Sempre dá mais um pouquinho. E aí depois ele traz, né, relatos de que ele perdeu o controle. Nossa, chega à noite eu quero comer o mundo, eu preciso comer uma pizza inteira. Toda noite eu quero pizza. Mas será que isso não tem a ver com você restringir ao longo do dia inteiro, principalmente carboidratos, né? Então, e aí ter essa escuta ajuda a gente a pensar em outras formas, né, de manejo. Isso que você estava falando do comportamento, assim, né, de ter essa visão para além da biologia, foi uma das principais coisas que eu sentia falta, que me levaram para estudar neuro, assim, né, porque a neuro ali, a neurofisiologia, ela passa ali na formação básica da gente, né, mas me chamava muita atenção como o foco era sempre muito na bioquímica, na fisiologia, mas não se falava sobre o comportamento humano. E aí, se eu quero ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, eu preciso minimamente entender como é que essa relação se constrói, né? E foi isso que me levou a querer estudar neuro, não só para entender toda essa regulação neuroquímica, né? Mas para entender o nosso comportamento, né? Qual é o papel do ambiente, enfim, né? De tudo que passa por essa formação de preferência, de escolhas, né? Alimentares. Perfeito. E, assim, é possível que o profissional assim, consiga dar apoio nessa melhor relação do paciente com a comida, né? E como trabalhar, assim, lógico que isso é papo para muitos encontros, mas trabalhar com a questão da imagem corporal, junto com um fisioterapeuta necessariamente, ou nutricionista, ele consegue, no primeiro momento, estar fazendo algum exercício ali da escala. Como que você faz na sua prática porque são 2 pontos importantes, né? Tanto a questão da relação com a comida, que talvez seja um dos fatores fundamentais aí que dão a base para esse comer transtornado, e a questão da imagem que você trouxe como um dos, não necessariamente uma distorção, mas uma insatisfação, mas como que você trabalha essa questão da imagem? Então, assim, hoje em dia eu até falo para os pacientes, mesmo paciente que não me procura por alguma questão de insatisfação corporal, né? Eu hoje em dia não vejo como trabalhar a nutrição, a relação com a comida, sem olhar para questões de imagem corporal, né? Eu acho que está tudo muito interligado. Então, a gente tem uma escala, né, que é traduzida validada, né, para o Brasil, né, que foi desenvolvida por um grupo da USP, do professor Sebastião. Ela é baseada numa escala americana que é do Stunca, que normalmente eu uso, né, que ela ajuda a gente a avaliar o nível de insatisfação, o nível de distorção, né? Então a gente tem isso. A gente pode também, pela fala do paciente,
trazer algumas reflexões em relação ao que é essa busca desse corpo, né, perfeito, trabalhar questões relacionadas a valores, né, a autoestima que vai além da imagem corporal. Porque se a gente pensar a imagem corporal, né, ela tem aí dois grandes sistemas que compõem a nossa imagem corporal. Uma que é mais, que é o que a gente chama de perceptual, né, e aí o pessoal que trabalha a físio, o educador físico, tem mais competência, tem competência para trabalhar com toda essa parte neuronal, né, de atualização desse sistema, mas tem uma parte que é o que a gente chama de atitudinal, né, que envolve toda essa parte sociocultural, a nossa relação com a comida, nutricional. Então, qualquer profissional que estude sobre isso vai ter competência de trabalhar essa parte atitudinal, né? A fisioterapeuta Bianca Turmo, que é lá do Ombulim, lá de São Paulo, ela trabalha muito isso, né? Então, fazendo alguns cursos dela e tal, a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso no nosso consultório, né? Tendo alguma área da saúde, né? Então, acho que isso já ajuda muito, mas entendendo que tem algumas coisas que eu, como nutricionista, não vou dar conta. E aí, talvez na terapia, né? Se é um paciente que faz psicoterapia, isso possa ser aprofundado. Se for o caso, às vezes eu encaminho para a equipe da Bianca, né? Que hoje em dia faz atendimentos online também. Então, tem algumas pacientes que passam por ela. Então, acho que tendo um olhar sensível a isso, a gente já consegue pensar em caminhos, né? Legal. E você recomendaria não sei se tem alguma literatura, algum livro na área de comer transtornado? Não sei se tem alguma sugestão aí pra gente. A literatura, assim, do comer transtornado é uma literatura que, como a gente não tem, assim, uma definição, né, oficial, se você jogar lá Disturbed Eating, você vai achar várias coisas, né? Então, tem uma literatura, né, o Disorder Eating também. Então, você vai conseguir encontrar uma literatura. Eu acho que os livros que falam sobre transtornos alimentares, eles vão trazer um pouco disso, os mais atuais, né? Então, eles vão discutir um pouco sobre isso também. Então, tem um livro lá do grupo da professora Marley, que fala, né, sobre transtornos alimentares na nutrição. Então, ali é um livro que eu consulto e estudo frequentemente. Fala parte também de imagem corporal, né? Então, acho que são livros que ajudam, né? E eu acho que quando a gente está falando sobre questões que envolvem também saúde mental, eu acho que livros, como a gente estava falando, que vão para além do campo biológico, né? Então, livros que falam sobre entrevista motivacional, eu acho que ajuda. Tem um livro que não é técnico, mas que eu sempre indico nas minhas aulas, que fala muito sobre a importância da escuta, que é o Palhaço Psicanalista, né? É um livro que eu amo, assim, muito. Já li e reli algumas vezes, o meu é todo marcado, porque eu acho que ele traz muito a potência da escuta, da construção de vínculo, né? Então, eu acho que qualquer profissional que queira sair um pouco desse campo da prescrição somente, né? E ampliar essa visão, essa leitura, ela também dá um bom suporte, assim, né? Para sensibilizar sobre outras questões que envolvem ali a relação, né, no consultório, por exemplo. Legal. E Ana, conta um pouquinho sobre o curso que você vai dar dentro da escola um mini curso, aulas de compulsão alimentar. Você me fez esse convite, né? Fiquei muito feliz. A ideia é a gente trazer ali um pouquinho, né? Contextualizar o que é esse transtorno de compulsão alimentar. Normalmente nas minhas aulas, até por conta da minha formação, né? A minha tendência é trazer um pouco mais ali da visão da neurobiologia, né? Então, toda essa regulação de sistema homeostático, não homeostático, para a gente poder entender, né, sobre essa regulação que vai para além da fome da sociedade, né? Isso é uma coisa que é muito comum dentro desse contexto, né, da compulsão alimentar, né? Que é um comer, eu posso estar saciado, mas eu tenho uma perda de controle que vai para além dessa regulação homeostática, né? Então, entender sobre isso também ajuda a gente a pensar fora da caixa, né? A entender sobre sistemas sensoriais e como, de repente, a gente pode amplificar a experiência do comer, né?
Então, acho que tem várias coisas que na nossa prática, quando a gente começa a entender mais sobre a neuro, isso ajuda muito na prática mesmo, né? A pensar fora da caixa, né? Então, pensei em trazer, são algumas, né, aulas pequenas, então trazer um pouquinho dessa contextualização da neuro e associar com o que eu vejo na minha prática, com a forma como eu uso, por exemplo, um diário alimentar, alguns combinados, algumas orientações. Então, acho que vai ser basicamente isso, olhar para a questão de estigma do peso, né? Como isso muitas vezes afasta esses pacientes que têm uma maior tendência, né? A ter uma condição de obesidade, como isso muitas vezes afasta, né? De um tratamento, de buscar de fato saúde, muito por conta de todas as né, de um histórico, né, de gordofobia médica e, enfim, de experienciar ali, né, esse estigma do peso. Então, vou trazer um pouquinho do que eu venho vendo na minha experiência também. Bom, e aí nessa 11ª turma, a minha ideia foi... Já era dividido um terço, né? Um terço falando um pouco mais sobre prescrição e ciência ali do processo de perda de peso, medicação, como que quais são os cuidados, né, que o profissional tem que ter. Tinha um terço, tem ainda, né, sobre medicina do estilo de vida e mudança de comportamento, e o terceiro sobre nutrição comportamental, né? E aí eu falei, gente, mas eu queria falar tanto mais de compulsão, queria tanto um psicólogo falando sobre entrevista motivacional, sobre comunicação não violenta. E aí eu falei, não, vou conversar com a Ana, para ela me dar uma sugestão de nome, que já está nessa área de comportamento há tanto tempo. Então, nessa nova turma, a gente está abrindo as matrículas, hoje é segunda, né? Hoje. As pré-matrículas, na verdade, o curso só começa... Calma, Ana, a gente combinou uma data, ele só vai começar lá dia 11 de agosto, mas tem um valor promocional pessoal que está entrando, mas eu queria mesmo contar que nessa primeira turma, que vão ter vão ter 2 cursos, né? Um curso de compulsão alimentar e um de habilidade de comunicação, dado por uma psicóloga, que é a Luísa. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ela, ela estava até aqui online, estava na sala aqui com a gente, mas eu vou fazer uma live com ela dia 24. Qual o nome do Insta dela mesmo? Jantar. É que é muito diferente. Depois eu coloco aqui. E a gente já falou um pouquinho sobre humanização do atendimento, que, na verdade, o psicólogo é o que se tem alguém com uma bagagem sobre isso, é a psicologia, né? E como que os outros profissionais podem, enfim, ter um pouco mais de conhecimento sobre isso para conseguir fazer um atendimento com mais vínculo, com mais confiança, gerando mais confiança, né? Então, estão todos convidados para... o módulo da Ana vai ser liberado pensando no jantar. Obrigada, Lu, maravilhosa, que está aqui ao vivo, ajudando a gente. Então, a gente vai fazer oficina ao vivo também, né, Ana? Então, hoje, quem quiser entrar, a gente até fez um cupom especial só para hoje. Live Ana com 2 N's 10. Para quem quiser entrar aí na nossa nova turma da formação em emagrecimento e comportamento, trouxemos a palavra emagrecimento no processo de perda de gordura corporal e não necessariamente, né, obviamente, entendendo que o processo ali de tratamento do paciente que está com excesso de peso ou excesso de gordura ou com obesidade, ele envolve claramente questões de mudança de estilo de vida. Agora, é engraçado que eu sempre falo de estilo de vida, e as pessoas, parece que é um lugar comum, né? Mas tem tanta coisa importante, né, da gente estar... assim, do profissional ter um pouco mais de bagagem para entender como mudar o comportamento, né? Que não basta bater tapinha nas costas e você precisa comer melhor. Você precisa melhorar a sua relação com a comida. Você precisa ter mais controle ao comer. Você precisa não descontar as suas emoções na comida, né? Então, tem muito você tem que. Agora, como que o profissional pode ajudar efetivamente o paciente a ter desfechos como esses, né? Então, já deixo o recado aqui. Semana que vem eu tenho
a própria diretriz nova, aquele posicionamento da Abeso, traz uma fala importante de entrevista motivacional, de comer intuitivo, né? Ele já traz ali, não numa proporção igual do que falar das dietas, mas está aparecendo ali, sempre esteve aparecendo, mas esse posicionamento tá. E a Fernanda Matos foi uma das autoras, eu vou conversar com ela na segunda que vem, e na dia 24 a gente vai ter o encontro com a Luísa sobre habilidades, sobre humanização do atendimento, que envolve um pouquinho de comunicação, tá? Então, para quem tiver interesse, o cupom é LIVE, L-I-V-E, Ana com 2 N's, 10, tá? Então, aproveitem aí que tem 10% de desconto. E, Ana, algum recado aí que você queira dar? Eu queria te agradecer por você estar aqui essa hora. Hoje tem live, amanhã tem curso, quinta tem curso, provavelmente quarta você vai até tarde no consultório, mas obrigada por estar aqui, por estar trazendo essa prática sua. Eu acho que não tem ninguém melhor, assim, com mais habilidade do que eu conheço, do que você nessa área de neurociência, de comportamento, e com uma fala muito, muito carinhosa, muito acolhedora. E aí já vou contar aqui, eu já falei para a Ana que uma das aulas mais elogiadas da minha plataforma inteira, né? E olha que eu tenho a escola há 8 anos, né? A Ana fez 8 anos. É a aula da Ana, que tem mais estrelinhas, é uma aula que você deu sobre, assim, todo mundo, né, rasga elogios ali para você. Então, obrigada por você estar aí com a gente, disponibilizando seu tempo e ajudando, tendo esse propósito aí de trazer informação sobre comportamento para profissionais de saúde. Parabéns por você por você ter assumido, né, a presidência do CRN. Obrigada, Anne. Obrigada. Acho que dos propósitos, assim, né? Primeiro, dar aula para mim é muito enriquecedor, né? Então, sempre que me convidam, eu sempre faço realmente com muito prazer, porque eu acho que é um privilégio eu conseguir aliar a minha parte teórica, né, que parecia muito distante da nutrição, né, dentro da área da biofísica e da fisiologia, para a minha prática hoje, né? Então, eu acho que é um grande privilégio poder trazer isso, né? E como essa formação foi possível por conta, né, de instituições públicas, né? Para mim é sempre um grande prazer poder agregar, né, na formação de outros profissionais. Isso foi uma das coisas que me motivou a me engajar lá com o CRN desde 2019 e agora assumindo a presidência, né? Tentando levar essa visão cada vez mais. Eu não gosto de falar muito humanizada, porque eu acho que somos todos humanos, né? E aí me incomoda, né, trazer essa visão humanizada, mas focar nessa comunicação mais acolhedora e empática em saúde, né? Então, acho que essa é cada vez mais a nossa busca, trazendo essa visão para a nutrição e ver o nutricionista como um profissional que aconselha em saúde, que acolhe, não que dita o que tem que ser feito, né, e julga, né? Então, eu acho que uma das minhas missões, das minhas metas, é tentar mudar um pouco essa visão da nutrição e do nutricionista, né? Então, ter espaços assim é sempre muito importante, né? Então, queria te agradecer pelo reconhecimento, pelo carinho, e espero que as próximas aulas também aí tenham, né, essa repercussão, né, que eu possa agregar aí a formação. E é isso, eu fico à disposição, né? Então, aqui no Além do Comer, sou sempre eu. Às vezes eu que também demoro a responder porque sou só eu. Então, mas quem precisar, fico muito à disposição dessa troca. Porque eu acho que é assim que a gente vai fortalecendo também a nossa profissão e fazendo as coisas mudarem, né? Se modernizarem, atualizarem. E a gente poder aos pouquinhos ir ganhando mais espaço, né, dentro dos congressos e da prática como um todo, né? Que bom, Ana. Obrigada, gente. Que bom que vocês curtiram. Várias pessoas. Ana maravilhosa, escrevendo aqui embaixo, Eu né? vi que tinha Gente, paciente ó. meu aí. De paciente sua. Fico feliz. Bem, gente, uma boa noite. A gente se vê na próxima segunda-feira, então, aqui com uma entrevista com a Fernanda Matos. Ó, um beijo, gente. Tchau, Obrigada, gente. Ana. Tchau, Um tchau. beijo.